Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Meu nome é Rudá, eu sou mediador de língua portuguesa e literatura no Polo de São Gonçalo. E a gente está aqui hoje, né? Eu, o Felipe e a Fernanda, para trazer para vocês um pouco da orientação acadêmica especial, né, com o tema artes, tá? Então, eu vou passar a palavra para o Felipe e para a Fernanda para eles se apresentarem, depois a gente segue. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Felipe, sou mediador de biologia aí do Polo de São Gonçalo. Prazer. Oi, gente, meu nome é Fernanda, sou mediadora de história do Polo de São Gonçalo. É um prazer falar com vocês também. Legal. Gente, então, eu queria, né, começar essa nossa conversa aqui, né, fazendo uma pergunta para vocês, né, e eu gostaria que vocês tentassem, se possível, né, pausar um vídeo, 1 minutinho ou 2, quem sabe, e depois pensar um pouquinho, né, nessa pergunta. E a pergunta é o que para vocês é arte, né? O que é arte? E já posso adiantar, né, a resposta, e a resposta é que não tem resposta, né? Essa é uma pergunta que vem tentando ser respondida há muito tempo, né, por diversas, pela história da arte, né, pessoas que se dedicam a pensar sobre a arte. E a grande questão é que a arte é um objeto tão complexo, né, um objeto de estudo tão complexo, que ela não cabe numa única definição, né? A gente pode dizer que, enquanto uma atividade humana, né, que está muito ligada à cultura, muito ligada também à sociedade, muito ligada à expressão, à nossa expressão enquanto seres humanos, ela não se permite definir assim, né, de uma maneira assim, né, como se fosse uma caixinha. Mas existe algumas formas da gente olhar para a arte, né, da gente tentar, enfim, pensar sobre ela. A gente pode olhar para a arte pelo viés da temporalidade, né, assim, como que a arte muda com o passar do tempo. A gente pode olhar para a arte também pela via da geografia, da região, né? Como que diferentes manifestações artísticas se dão em diferentes regiões, né? No Ocidente, no Oriente, por exemplo. Como que se dá a arte também nas diferentes culturas, né? Enquanto ali uma relação mais íntima com a cultura. Até porque as duas coisas são inseparáveis mesmo, né? A arte não se separa de cultura. Então, um último aspecto que eu gostaria de acrescentar, né, é a função social da arte, né? Como que a gente pode olhar para a arte a partir de sua função social. E só abrindo um parêntese aqui, né, vocês podem, recuperando aí nos fatos marcantes dos últimos anos, vocês vão lembrar certamente que tem toda uma questão aí, né, sobre esse jogo mesmo, né, de se interditar uma determinada obra de arte, de se proibir, de se censurar, e o que está aí, né, como pano de fundo, é justamente essa questão da legitimação de um determinado modelo de arte, vamos dizer assim, contra aquilo que não é legitimado ou não é reconhecido. Né? Em 2018, por exemplo, teve lá o caso que teve muita repercussão, né, do Museu Queer, que teve a sua exibição interditada lá no Espaço Santander de Cultura. Em 2019 também teve o caso que foi até parar numa reportagem do Fantástico, né, da HQ, da Marvel, lá na Bienal, que teve, no primeiro momento foi proibida de circular, depois precisou se cobrir a capa, e aí cobre a capa, não descobre a capa, enfim. Teve toda uma repercussão e teve, claro, resposta, né, por parte da população. Então, sobre esse ponto específico, né, sobre a função social da arte, que também não é uma única, né, a gente pode falar de funções sociais. Aí eu vou, então, passar a palavra para a Fernanda, que vai explorar um pouquinho melhor isso daí, tá bom? É isso aí, gente. Então, pegando o gancho com o Rudá, quando a gente faz esse questionamento de o que é arte, né? Eu acho que uma coisa que a gente tem que pensar é, será que a arte é só aquela arte produzida pelos grandes artistas, né? Será que a arte é só aquela arte da cultura erudita, né? Dos grandes salões, das grandes pinturas, dos grandes afrescos?
Muitas vezes, né, principalmente quando eu dou Renascimento, tem muito aluno que chega para mim e fala: nossa, professora, é tão bonito isso. Eu já ouvi até muitas vezes algumas pessoas dizendo: isso é arte, né? Como se o Renascimento ele fosse um período em que fosse um divisor de águas em relação à arte, no sentido de que só aquilo ali é arte, ou então é uma arte maior do que as outras artes, né? Uma arte superior. E não é bem assim, né? A gente tem que perceber que a arte ela vai muito além da arte da contemplação ao belo, né? A beleza e da perfeição humana, como é a arte renascentista. Se vocês lembrarem aqui, eu vou botar aqui para apresentar um exemplo de uma imagem renascentista. Bom, e esse quadro aqui ele é muito icônico desse período, né, do Renascimento, porque a própria representação do quadro é a Vênus, que é a deusa da beleza, e o quadro traz toda essa similaridade da representação da imagem com a anatomia humana, né? A gente vê aqui que tem uma preocupação com as formas, né? De fazer milimetricamente perfeitas as formas humanas e até de uma forma, sempre com uma postura muito, muito leve, muito bonita. O quadro tem uma profundidade, né? E aí, muitas vezes, a gente acredita que a arte, ela tem que se resumir a essa forma de arte, que é uma forma que tem uma técnica, né, muito, muito, muito interessante, mas que ela não se limita a isso. A arte não se limita à arte renascentista. A gente tem outras formas de arte. Eu acho que vale a pena a gente problematizar primeiro, né, que a arte ela não é só, ela não pode ser só pensada como essa contemplação ao belo, e segundo, a gente desconstruir a visão de que a única arte renascentista que existiu foi esse tipo de arte que a gente vê de Leonardo da Vinci, enfim, dos grandes pintores, né, que existiram também outros tipos de arte que foram produzidas até uma função que não foi só estética, que foi também uma função científica. E aí eu vou passar a palavra para o Felipe poder falar mais um pouquinho para vocês. Oi de novo, gente. Então, eu vou aproveitar aí que a Fernanda estava falando sobre esse período histórico, que é o Renascimento, e vou contar um caso, né, que serve como exemplo de como que a arte ela é importante também para o desenvolvimento da ciência, né? Então, nesse caso, o caso específico que eu vou contar é sobre o médico e professor da Faculdade de Pádua, o André de Vesalius, que ele também foi autor, né, entre diversas outras contribuições que ele teve, ele foi o autor de um livro notório que se chama De Humania Corporis Fabrica. Então, um dos grandes destaques desse livro eram as ilustrações anatômicas muito precisas que continha dentro desse livro por causa da participação de grandes artistas iluministas da época. Como a Fernanda falou, a arte ela não se resume, né, a essas obras que retratam fielmente, né, a anatomia humana, mas para esse caso, para essa finalidade que o Vesalius tinha, se encaixou muito bem, né, foi muito proveitoso. Então, esses artistas eles fizeram representações anatômicas do corpo humano muito precisas, e além disso eles utilizaram uma técnica de impressão em madeira, né? Não era uma pintura, era uma impressão em madeira, que é conhecida como xilogravura. Desculpa. Então, essa técnica ela produz no final uma espécie de um carimbo, né, que permite que aquela imagem ela seja impressa várias e várias vezes. Então, nessa época, não existiam impressoras, né? Então, isso foi uma inovação que permitiu que esse livro pudesse ser facilmente reproduzido várias e várias vezes, então ser feitas várias cópias dele, né, ser produzido em larga escala. E isso permitiu que esses conhecimentos anatômicos, né, pudessem ser passados e aprendidos por várias pessoas, ao invés de ficarem restritos a um grupo
muito pequeno de intelectuais, né? Então, dessa forma, esses artistas, eles contribuíram para que tivessem depois também diversos outros avanços que foram possibilitados por causa dessa divulgação que teve dos conhecimentos da ciência médica, né? Então, eu tenho uma imagem aqui, tá? Então a gente repara que esses riscos, tá? Eles são uma característica, né, desse trabalho que é feito entalhando a madeira, né? Aí depois é passado uma camada de tinta por cima, e aí essa madeira ela é prensada num papel e aí produz uma impressão, né? Isso aqui é o próprio Andrés Vesalius, né, segurando uma demonstração, né, da musculatura de um braço de uma pessoa. Então é isso, gente. O convite que a gente faz nessa orientação acadêmica é para a gente pensar a arte, desconstruir essa noção da arte, né, associada à beleza, né, ou à perfeição, e convidar vocês a pensar a arte também para o cotidiano, né? Como que vocês estão vivendo nessa quarentena? Eu posso apostar que vocês estão utilizando de muitas formas artísticas para sobreviver e até produzindo formas artísticas, né? Mundo afora, a gente tem visto notícias de pessoas que estão utilizando as suas janelas para cantar ou puxar uma canção, e aí entra um instrumentista musical e traz a questão, né, e faz ali um arranjo provisório, um concerto para animar as pessoas nesse período que está tão difícil, né? Isso é uma forma de arte, é uma arte produzida não nos grandes salões, não pelos grandes artistas, mas pela gente no cotidiano, né? As artes dos murais também. Aqui eu trago a foto de uma cantora, né, de blues na Espanha, que tem cantado frequentemente na sua janela para alegrar as pessoas. Do outro lado tem uma imagem de artistas senegaleses que desenharam uma mão lavando, né, se lavando, que é justamente a arte utilizada com um objetivo de comover as pessoas, né, de engajar as pessoas dentro de um objetivo, ou trazer até uma crítica social em alguns momentos. Então, a arte ela tem várias funções, ela tem várias formas, ela pode ser feita por vários sujeitos, e não necessariamente, e pelo contrário, né, ela não se limita às artes dos grandes salões. É isso que eu queria trazer para vocês hoje. É um pouco isso mesmo, gente, que a gente queria levar a vocês. Só para fechar, né, eu queria acrescentar que a discussão desse tema, né, ela tem um pouco também a função de em primeiro lugar, convidar vocês mesmos à reflexão, a buscar coisas, a pensar um pouco sobre o assunto, e em segundo lugar, dar visibilidade, né, a um tema que atravessa várias áreas, né, do conhecimento e que é sempre cobrado nos vestibulares, né? De uma forma ou de outra, as artes, né, elas sempre figuram nas questões aí, né, do Enem, da UERJ, do CEDERJ, enfim. Tá? Então, é importante a gente estar participando dessa discussão, beleza? E eu só queria deixar aqui uma recomendação, né, de um episódio de uma série brasileira, né, de uma animação brasileira chamada Irmão do Jorel. Se alguém ainda não conhece, já está convidado a conhecer. E no episódio #arte, que eu vou deixar aqui em algum lugar aí o link, né, para quem quiser assistir também, é feita de uma maneira assim, muito leve, muito engraçada, né? E à primeira vista, essa animação ela parece ser infantil, mas ela não é nada infantil, né? Porque ela tem várias camadas que levam a gente mesmo a refletir sobre coisas, né? Sobre várias coisas. E nesse episódio tem toda essa temática, ela está sendo abordada lá, né? Então, uma das coisas muito interessantes que está sendo colocada em jogo lá é justamente esse espaço, né, em que a arte ela se inscreve, né? Se a gente passa na rua e vê um grafite, né, como a Fernanda mostrou ali, né, no muro,
muitas pessoas não vão considerar isso arte, né? Agora, como já aconteceu, né, em alguns museus, se você pega um pedaço daquele muro e coloca no museu, em exposição, as pessoas que vão àquele museu, ninguém vai questionar se aquilo que está lá é arte, né? Ou dificilmente alguém vai questionar. Então tem toda essa questão também do lugar institucional que está autorizado a expor uma obra de arte, né? Essa tensão aí, tá? Então era isso. Espero que vocês se sintam convidados, né, a pensar um pouco e a continuar depois buscando coisas e refletindo também aí um pouco sobre toda essa questão, essas questões, né, que a gente trouxe para vocês hoje, tá? É isso, um abraço a todos e até a próxima. Tchau, gente. Até a próxima. Prazer falar com vocês hoje. Tchau, tchau. Até a próxima. E a gente continua mandando outros conteúdos complementares para vocês depois.